Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Esse vídeo aqui viralizou, que é de uma favela sendo reformada e ficando muito bonita. Bonitinha, né? E, cara, muitas pessoas comentaram, acho que a semana de notícias tá um pouco mais fraca, então abre margem pra falar desse tema, temos um pouco mais abertos, assim, sobre urbanismo, como a gente faz as mudanças profundas no Brasil. E, cara, ficou muito burburinho de, tipo, caraca, mano, é possível consertar as favelas, sabe? Tipo, os problemas urbanísticos das favelas são questão de escolha. São questão de escolha. E aí, esse vídeo aqui foi compartilhado por esse Bruno Brzezinski, que ele é um cara meio de esquerda, claramente, né? Ele ficou... o viés que ele deu foi: quando veremos a prefeitura das cidades tratando as favelas com dignidade e respeito que o povo trabalhador, que enche os cofres públicos de impostos, merece. Assim como a fome e a adesão política, as favelas também são. Eu concordo com ele. Eu acho que o Bruno Brzezinski não tá disposto a fazer o que é necessário para que isso aqui aconteça, sabe? Yeah. Mas a reforma pega aqui uma ruazinha da favela. Dá play no vídeo. Não, porque o vídeo é muito rápido, tem que ser um pouco mais lento. Aí primeiro, tira os fios. Aterramento dos fios. Pois é. Aí aqui, ó. Pinta as casinhas, dá um... Aí já começou a mexer na propriedade privada dos outros, né? Eu acho Pois que pouca gente já tá disposta a botar a mão na massa aí, mas ok. Pois é, mas eu gostei, cara. Ele, ficou bonito. Botou uma janelazinha mais maneira, aí bota uma lojinha, legal. De panificação francesa, assim. Botou um prédiozinho meio colonial, né? Exato. Aqui também. Porra, isso aí, ó. Arquitetura eclética, né? Pois é. Várias Mas aí coisas o cara claramente foi se empolgando, né? Tipo, ele meteu ali umas janelas básicas, já meteu uma janela mais arrojada, botou planta. Sim. Vários ornamentos, consertou o chão também, né? O chão, realmente. Cara, e aí aqui, botou uma calçadinha maneira e tal, escadinha. Calçado um pouco estreita pro meu gosto, tá? Até as pessoas na rua estão mais bem vestidas aqui no final do vídeo que no começo, né? Então, se parte do plano do Bruno Brzezinski é o governo pagar roupa para as pessoas, vai ter né? o famoso esquadrão da moda, ele vai ser convertido numa porra de um ministério. Quando tiver um ministério da moda, mano, aqui, ó. Já tem um ministro. This guy, mano. Com certeza. Brincadeira. Mas enfim. Ainda e dá aí, animada, né? Cara, gerou um puta burburinho, né? Das pessoas, caraca, mano. Eu nem sei se foi esse cara aí que foi o primeiro a compartilhar. Sim. Porque rodou pra cacete. Muita gente só pegou esse vídeo e falou: pô, imagina o que pode ser. Imagina o sonho que seria. O Brasil pode ser bom, o Brasil não precisa ser um lixo. E, cara, nessa linha de raciocínio eu tô de acordo. O Brasil realmente não precisaria ser um lixo. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de calma, né? Sim, pois é, um pouco de realidade, né? E aí já começa os caras: quem pagará pelas adaptações nas residências? O contribuinte, sabe? Caramba, um dos pontos mais impactantes no vídeo foi a fiação subterrânea. Eu acho engraçado que nego no Brasil dá muito peso pra essa parada de fiação subterrânea, sabe? Porra, pessoal, é feio cara, demais. É feio, mano. mas eu sinto que se você só meio que fizesse de uma forma mais ordenada, cara, já seria um grande avanço. Já seria um grande avanço, entendeu? No início pro meio do vídeo, bota no final do vídeo. Porra, até a rua ficou reta, né? Caralho, eu nem reparei como é que esse maluco mexeu na parede. Só criou outro lugar, né? Criou outro lugar, mano. Mas o fato é, cara, muita gente aqui tá falando, tipo, quando o tráfico deixar de existir e dominar as favelas, é isso, né? Pra isso aqui acontecer... Tipo, o que impede esse tipo de coisa acontecer não é uma impossibilidade meio que física, né? Porque tem muitos projetos de reforma urbana que rolaram. O Rio de Janeiro é um lugar que teve uma reforma urbana... Maior, provavelmente, né? O maior projeto de reforma, não construção. Urbanística do Brasil. O maior projeto de... Você pega um lugar que existe, que tá bagunçado, destrói e constrói em cima. O maior projeto arquitetônico do zero é Brasília, definitivamente. Que são os maiores do mundo, né? Sim. Mas o Rio talvez seja uma das maiores reformas aí que já aconteceram. Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, e a Avenida postumamente nomeada Avenida Presidente Vargas, são legados de uma reforma brutal do Pereira Passos, né? Exato. Eu sinto que esse é o ponto que as pessoas não entendem. Cara, esse tipo de coisa é plenamente factível. E não foi só o Rio de Janeiro que fez. Paris foi o exemplo mais famoso do mundo, né? Então, as pessoas... Muitos consideram Paris uma das cidades mais bonitas do mundo, mais charmosas, assim. É porque teve um cara no século XIX, Haussmann, enquanto o Napoleão III era o imperador da França, né? Então ele tinha poderes absolutos. Ele só chegou pro Napoleão e falou: cara, se a gente pegar essa cidade aqui, que é a porra de uma cidade medieval, botar abaixo e construir uma cidade foda em cima. Aí o Napoleão III falou: cara, ótima ideia. Tremenda ideia. E aí destruiu muita residência, destruiu muita rua, destruiu igreja, destruiu um bando de coisa e construiu uma cidade muito bonita em cima, né? Paris é bonito, né?
Acho que ninguém questionaria isso. E isso aqui tá uma vibe meio parisiense também, sabe? Essas lojinhas de rua. Tá bem assim, europeia no geral, tá assim, né? Isso poderia ser a rua de qualquer bairro bacana, assim, na Europa. Pois é. Mas eu acho que, cara, a ficção, né, assim, eu acho que tem uma... Essa simulação, ela ignora fundamentalmente a distinção entre o que é privado e o que é público, né? Sim. E aí, principalmente, quando a gente tá no público e fala assim, cara, aterramento de fio. Pra mim, trivial. Eu sou time aterramento de fio. É bem caro até o fio. fim. É bem caro porque tem que abrir o chão, né, e tal. Mas é aquilo também. Você passa uma vez, depois não tem mais gato. Sim, e, cara, uma coisa que dá pra fazer também é... O Brasil, ele não tem muito saneamento, principalmente de esgoto. Tem uma parcela muito grande das populações brasileiras, principalmente quem mora em regiões mais humildes, assim... Mais na metade, pô. Não tem esgotamento adequado. E se você vai fazer a obra de esgoto, você já vai abrir o chão de qualquer maneira. Não dá pra você fazer o esgoto e os fios ao mesmo tempo. Então. E aí torna bem mais barato. Já mete bala. Asfalto também, né? O asfalto precisa estar sujo pra caralho, não ter calçada. Isso é papel do governo federal, eu acredito. Agora, na parte do bota abaixo e pior, da parte do mantém limpo, eu acho que a gente ainda não tá preparado pro debate, sabe? Sim. Direito à moradia, né? O reconhecimento da moradia da favela, né? O direito à laje. Sim. E tantos outros debates nesse campo, a gente ainda precisa debater mais um pouco assim o que fazer. Mas... Pois é. Pessoal, estamos com um patrocinador... Se acostumem. Exato. Eles são um serviço de dicção, né? Então, literalmente, você aperta um botão, você fala uma coisa e ele escreve pra você, que tá patrocinando o canal. Então, withaqua.com, a gente vai fazer propagandas recorrentes deles. Então, baixem o serviço e se acostumem. Então, literalmente, Aqua Voice, esse é o site aqui deles. Speak Naturally, Ship Faster é voltado pro público, principalmente de startups e empresarial. A ideia é que, cara, se você tiver uma entrada de voz profissional, o seu trabalho vai ficar muito mais simples, muito mais dinâmico. Fácil, é como né? se você tivesse, tipo, um servo datilógrafo trabalhando pra você o tempo escriba, inteiro. pô. Igual os homens tiveram, ao longo de toda a história da humanidade, homens de poder, é claro, né? Eu tô falando com homens de poder aqui. Sempre tiveram alguém que redigiria pra eles, eles nunca pegariam a pena ou a máquina de escrever eles mesmos. Você pode voltar a viver isso, e melhor ainda economizando tempo, né? Então, um dos grandes vantagens do Aqua é que, cara, você pode usar até 30 dias, né? Você parar de teclar e você abraçar a voz. O Aqua tem um delay ridículo. Sim. Ele tem uma taxa de falha também ridícula. Então, basicamente, soluciona, assim, para muitos sentidos. A ideia é ser um serviço de entrada de voz mais técnico. Então, o exemplo aqui tem de programação. Então, você pode falar termos técnicos, ele vai saber o que você está falando. Mas também pode ser usado para outra coisa, né? Pode ser usado para você fazer prompt de IA. Aqui, de novo, tá o exemplo de programação, mas você pode só mandar mensagem com ele também. Vou fazer uma breve demonstração de como usa aqui. Eu vou abrir o ChatGPT. E aí, você só aperta o botão FN no computador, fala, e ele imputa automaticamente muito rápido e com a taxa de erro baixíssima. Então, sei lá, perguntando: quando foi a reforma do Pereira Passos no Rio de Janeiro? E aí, enfim... Instantâneo, né? Instantâneo. Torna muito mais eficiente. Então, não fique para trás. Todo o pessoal lá na Califórnia, no Vale do Silício, está baixando o Aqua e está usando o Aqua em massa se você é programador, médico, advogado, jornalista, escritor amador... Criador também, se você quiser usar durante a live para interagir com o ChatGPT. Enfim, tem 3 meses grátis, entra no site, NC 3 meses, que você vai ter acesso ao serviço profissional. E, cara, é isso. Withaqua.com, entra lá. O serviço é realmente muito bom e entrando você também apoia o nosso trabalho, né? Então, boa. Enfim, fica bom para todos nós. Mas voltando. Cara, a reforma do... Tipo, eu pesquisei esse negócio da reforma do Pereira Passos, porque é isso, né? Foi meio que 4 anos, sabe? Uhum. E na época... foi meio que mal recebido pelo povo, né? Tremendamente, né? Pelo menos a forma que a gente aprende a reforma do Pereira Passos aqui no Rio de Janeiro é que o nego ficou muito chateado com ter, tipo, os cortiços, casa de porco, derrubados. Todo o pensamento na época, ele tá meio que querendo, né? O Brasil, ele tá fazendo a transição de ser uma zona de influência estritamente portuguesa, né? Absolutamente portuguesa. Então o Rio retratava isso, o Rio tinha aquela formatação colonial portuguesa, né? Aquelas ruas, como você vê até hoje lá, né? Você vai para Portugal, tem aquelas ruas tortuosas, né? Calçamento também, pavimento típico português. É um bando... E a população de Janeiro era muito pobre, né?
também, então você tinha vários cortiços. E o cortiço era isso, era um prédio grande compartilhado por várias famílias. Pensando numa pensão de dezenas de famílias que viviam ali nas piores condições possíveis, né? Condições insalubres possíveis. Quão diferente isso é da favela moderna, que você tem, tipo, uma casa em cima da outra e você tem várias famílias morando no que é essencialmente o mesmo edifício. Provavelmente a favela é um pouco pior até, né? Em termos de saúde e tal. Exato. Mas nessa época o Rio de Janeiro era conhecido como ceifador de estrangeiros. Tipo, era... O nego vinha pra cá e morria de febre amarela e dengue, né? E tifo, um monte de merda, doença e cólera, tipo de coisa que rolava no Rio de Janeiro nessa época. E aí, ao mesmo tempo, o Brasil também passa a ter contato com as ideias do naturalismo lá na França e a Revolução Científica, né, mais recente. Aí sai uma grande obra, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, e sai também a grande reforma do Pereira Passos, que fala, vamos botar abaixo a porra toda. E, cara, aqui nessas fotos dá pra ver, né? Ele destrói pedaços do centro do Rio de Janeiro, pega essas ruas que são muito estreitas, igual as ruas nas favelas são, destrói casas e constrói avenidas muito largas, né? Então isso aqui é a antiga Avenida Rio Branco, isso aqui, se eu não me engano, é onde seria a Cinelândia, eventualmente, né? Que atrás é o Palácio Monroe. Exatamente. Né? Que depois os militares retardados destruíram a porra do Palácio Monroe. Exato. Mas o fato é, hoje em dia o centro do Rio de Janeiro é assim, basicamente é igual, né? Não mudou nada. Você vai na Cinelândia, tá... Basicamente isso. Tá basicamente isso. Teatro Municipal tá lá, mesmo lugar. Tá com vários moradores de rua. À esquerda do Palácio Pedro Ernesto. Tá bem também. sujo, mas tá assim. Então, se desse uma guaribada, ia ficar lindo igual tá nessa foto. Mas, cara, pra você ficar uma coisa bonita, né? Igual o Bruno Brejinski aqui compartilhou. Pra você chegar nesse nível, cara, você tem que passar... total. Pela destruição, sabe? E as pessoas só não estão dispostas já a fazerem isso, cara. E eu até acho, cara, que as pessoas, talvez, assim, quando a gente olhar pra trás na Reforma Pereira Passos, convidando vocês a olhar pra trás... você pode pensar que, tipo, porra, acertou tudo. Based de Pereira Passos. Mas a verdade, cara, é que esses caras eram guiados por fundamentos errados, na verdade. Né? Então, por exemplo, muitas das reformas do Rio, por exemplo, um pouco antes, né? Na verdade, na mesma época, mais ou menos, e botaram abaixo o Morro do Castelo, aqui no Rio de Janeiro, né? Que era um morro que ficava ali dividindo meio que a região central do Rio, do início ali da parte do aterro e tal. E aí, os caras acreditavam que parte da mortalidade por conta de doenças era baseada em miasma. Que é um conceito meio, cara, incipiente de teoria dos germes, né? Mas eu acho que pra tuberculose é relevante, cara. Se não pra tem circulação de ar, né? O nego morre de tuberculose. E tuberculose era uma das grandes doenças da virada do século passado. Era. E hoje... Mata em favela ainda. No Brasil só tem em favela, praticamente. Exato. Mas aí os caras botaram um morro abaixo com a desculpa que o vento tem que circular melhor. Medida um pouco extrema, né? Um pouco exagerada. Fundamentalmente nem tava... 100% correta, teoricamente, mas você vê, direcionalmente estava certo. Sim. Você precisa dar convicção para fazer esse tipo de coisa, né? Pois é. E aí, por exemplo, aqui é a reforma do Haussmann em Paris, que aí foi a versão... Aí foi realmente gigantesca, sabe? Que ele pegou Paris, que era um lugar que era muito pobre, né? Enfim, foi no final do século XIX, então até a Europa tinha lugares muito pobres, então isso não é muito diferente de uma favela, sabe? Enfim, a favela no Rio, ela costuma ser mais empilhada e tal, mas em outros lugares do Brasil talvez seja menos. E aí, no final, Paris estava assim, né? Isso é uma pintura de como Paris é uma cidade bonita, que é a cidade meio que hoje, como ela é hoje. Mas, cara, pra você chegar... De novo, aqui uma pintura da época, né? Uma fotografia, enfim. Pra você chegar em como ela é hoje, cara, teve que passar por isso aqui, entendeu? Que é só meio que uma destruição generalizada, sabe? É feio, né? Exato, a cidade hoje, porra, linda. Tiveram que destruir um bando de coisas. Se bem que isso aqui parece que tem... Bombardeio da guerra. Foi, não. Mas enfim, fato mas esse tipo de coisa, esse tipo de canal sujo e tal, né? Pois é, cara. Mas é isso, e aí as pessoas só não estão dispostas, sabe? Tipo, nego não tá nem... Pra você fazer esse tipo de reforma, bem ou mal, você teria que desapropriar a casa das pessoas, derrubar a casa das pessoas. Eu imagino que o Haussmann e o Pereira Passos não devem ter dado nada depois, né? Migalhas, destruíram a tua casa e falaram, pô, filhão, tua casa era mó feia mesmo. tu tá melhor na rua. Cara, hoje em dia, provavelmente seria difícil fazer isso, mas... O nego não tem a confiança nem de desapropriar uma ocupação que não é da pessoa pra você poder cuidar da ocupação, porque pra mim o grande problema das ocupações, cara, e tipo, eu compartilho tipo, as pessoas que defendem as ocupações em geral defendem que cara, você tem um imóvel que não tá sendo utilizado, é um grande desperdício. Logo, vamos deixar que as pessoas que não têm casa morem no imóvel desocupado. Eu entendo isso, o anseio de tipo, ter um imóvel desocupado de fato é ruim. O problema das ocupações é que você acaba tendo um cachorro com múltiplos donos, né? Ninguém alimenta ele morre. Tipo, se não tem um dono, via de regra, a pessoa não tem incentivo de cuidar. É a famosa tragédia dos comuns, assim.
Que é tipo, se todo mundo... Se tem um lago que é dividido por 10 pessoas, todo mundo só vai pescar a maior quantidade de peixe possível e não vai dar tempo meio que dos peixes se regenerarem. Enquanto se o lago tiver um dono, ele vai cuidar para que o lago dele não seja tipo, destruído o máximo possível com uma exploração predatória exagerada. Mas, tipo, no Brasil o nego não tem confiança nem de expulsar as pessoas de ocupação, cara. Você vai ter confiança de, tipo, desapropriar certas casas das pessoas, porque esse exemplo aqui é um exemplo de uma rua que até... É uma rua larga, as casas, apesar de aparentemente ter puxadinho nos terceiros, sabe, esse quarto andar aqui ser um puxadinho e tal, as casas estão até ok pra padrões comparado com as favelas do Rio de Janeiro. Então, tipo, não tá tendo que destruir rua. Mas pra você fazer uma reforma verdadeiramente urbanística legal no Brasil... Mas esse cara destruiu, né? Destruiu. Mas pra você fazer uma reforma verdadeiramente legal no Brasil, você teria que efetivamente destruir edifícios. Sim, eu acho também, cara, que nem o brasileiro, ele não tá disposto também à inconveniência de tornar tudo bonito, sabe? Com Porque certeza. parte do motivo de botar tudo bonito é assim, cara, ó, a cidade... Isso era uma coisa comum até pouco tempo. Cara, determinada cidade tem tal código urbanístico. E não é uma coisa, você pode construir até tantos andares, ou, você não pode, sei lá, você não pode abrir uma indústria na beira da praia e tal, tipo de coisa. Não, era coisa muito mais complexa. Você tinha quase um código de postura mesmo, de arquitetura para a cidade, que você, ao construir, tinha que respeitar. A boa parte desses projetos tinham que ser aprovados diretamente pela prefeitura. Eu sei que burocratização, vai um pouco na contramão do que seria uma visão clássica, né, mais liberal. Mas para mim é ao mesmo tempo indispensável, entendeu? Porque no fim das contas, o que me impede de fazer um barraco? No fim das contas. Porque não é crime, né? Sim. Não tem nenhuma norma que pode me obrigar a não construir a casa mais feia do mundo, uma casa de paliçada. Ou reconstruir um cortiço, sabe? Ou então você construir uma casa no estilo modernista que só é muito feia, sabe? Você construir uma casa brutalista. Mas, honestamente, eu estaria até grato, cara, se esse fosse o caso. Foda mesmo é essa rua aí toda arrebentada, sabe? Então, e aí a reação da maioria das pessoas era... Eu vou mostrar os tweets, mas esse aqui é só um exemplo. Favelado não sabe viver num lugar desse, não. E digo isso porque moro em favela. A prefeitura reforma uma quadra, em 6 meses já tá destruída. Coloca lixeiras, eles jogam lixo no chão. É a verdade. Vagabundo romantiza demais as favelas. E esse Marcos não foi o único cara que falou isso. Marcos Fly RJ. Marcos Fly RJ, mano, pra você ver. Esse outro cara que tava falando da... Enfim, tava sendo até bem agressivo, um pouco demais, né? Mas, por exemplo, como se o próprio povo vai destruir? Aí o cara, não vai demorar uma semana pra voltar a ter identidade visual igual de um lugar pós-guerra. Entendeu? Não daria certo. No dia seguinte, teria algum FDP querendo erguer um puxadinho, sabe? E, realmente, cara, você fazer um projeto... Não adiantaria nada você fazer meio que uma reforma urbanística se você não fizesse meio que um programa mais profundo de, tipo... De ordem pública, sabe? De você verdadeiramente punir o cara se ele joga lixo na rua por motivos quase que educativos, entendeu? Pra você, tipo, educar o cara a... ser um cidadão meio que civilizado, assim. Pois é, cara. E aí, tipo, eu vejo as pessoas desejando muito beleza e civilidade, assim, mas elas jamais estão dispostas a pagar o preço. E muita gente escreve sobre como, às vezes, né, cara, meio que tem um preço por isso, e às vezes o preço é violento mesmo, o preço você tem uma coisa bonita. Então as pessoas colocam, por exemplo, antepondo, assim, tem lá as guerras italianas e logo depois você tem o Renascimento. Você tem, a era napoleônica, que é uma era de violência inimaginável, e, logo depois, sei lá, o neoclássico francês, assim, voando, etc. Então, às vezes, e não é porque, eu não tô falando isso como um processo mecanicista, que é de, a gente declara guerra e em alguns anos teremos maravilhosos artistas tomando conta do nosso país, mas é meio que você precisa de um pouco de destruição para você ter um pouco de criação também criativa. Uma criação, provavelmente, inventiva, né? Que seja almeje valores mais altos. E eu nem consigo desprovar isso, eu acho muito difícil desprovar isso. E eu acho que muito da nossa mentalidade de, não, cara, puta, a gente tem que garantir, tá tudo garantido, e meio que você não pode mexer em nada. Por mais que a coisa seja irregular e você talvez tenha até os argumentos jurídicos para exercer a vontade, né, do governo, você jamais pode mexer nisso. E pior ainda, cara, o Brasil ele só tem um problema muito grande de penetração do Estado também. É um país de formação e de presente também de profunda informalidade. Então, é um país formado à margem do governo, tipo, até as fronteiras modernas do Brasil, em muitos sentidos elas são ilegais, informais, foram formadas ilegalmente, depois já conhecidas, né, no Tratado de Madrid. Mas o Brasil é uma invasão, metade do Brasil é uma invasão. Em muitos sentidos, o brasileiro ainda hoje, ele tem essa cabeça assim, meio de... Sim. Cara, beleza, o governo
o governo diz que não pode, mas na verdade todo mundo faz e tá de boa, sabe? Exato. E é isso, não tem penetração do Estado. O caso do Rio de Janeiro é emblemático, mas se aplica para muitas cidades e estados diferentes do Brasil, que é... Cara, o Estado propriamente dito, ele só opera no Rio de Janeiro em, tipo, algumas vias expressas e meio que na Zona Sul, na Barra, na Tijuca, perto ali do Galeão, na Ilha do Governador, mas tem pedaços imensos da Zona Norte, da Zona Oeste, que, cara, só não chega o Estado. E aí é quase que... Cara, é óbvio que vai surgir um poder paralelo, tipo uma milícia ou um tráfico e tal, porque, cara, só não tem Estado, sacou? Não tem polícia. Vai precisar de alguém pra exercer meio que o monopólio da violência. E o mesmo fator que gera a milícia e o tráfico no Rio de Janeiro, e enfim, o tráfico em outros lugares, milícias em outros lugares, é meio que o que faz com que boa parte do Brasil seja assim, sabe? Porque, cara, não tem Estado, sabe? Tipo, pra esse sonho aqui ser real, você precisa que o Estado chegue. Será que o Bruno Brzezinski, que é um cara que inclusive eu tinha bloqueado no Twitter, provavelmente por dar opiniões meio retardadas de progressistas demais, sabe? É isso. Assim como a fome e a adesão política, as favelas também são, tipo, mas Bruno Brzezinski, cara, você tá disposto a tomar decisões políticas pra acabar com a favela? Porque é isso. Depois você teria que meio que proibir as pessoas de ficarem tocando música meia-noite, sacou? Você teria Pichar. Você teria jogar que lixo no chão. Proibir as pessoas de pichar, proibir as pessoas de jogar lixo. Você teria que recolher os moradores de rua pra um abrigo, internar eles compulsivamente. Fiscalizar o código urbanístico do lugar, entendeu? Pra garantir que ninguém tá botando gato, etc. E verdadeiramente punir as pessoas se elas descumprirem. Porque não vai ser... Você não vai chegar pro cara que quer construir um puxadinho e falar: não constrói um puxadinho não, tá? Não constrói não. Dá um beijinho na testa dele. Não constrói não, não constrói não. E aí o cara realmente não vai construir. Exato. Você tem que punir ele. E, tipo, Bruno Brzezinski, estás dispostos a punir? Sabe? Porque eu imagino que não. Não, com certeza não. Cara, isso até enfim, pra mim é um dos grandes problemas do Brasil, assim, né? Enfim, todo o mundo latino, América Latina principalmente, mas é que não é um mundo 100% moderno, sabe? Não. Que a modernidade é aquela coisa da burocracia impessoal, do império da lei, e que, tipo, tudo funciona, e aí o brasileiro ele vai pra lá e fala: nossa, como esse lugar aqui é organizado, civilizado. E aí, tipo, o tipo de notícia que viraria no Brasil: sei lá, na Alemanha você não precisa botar o ticket na hora de entrar no metrô, você paga lá dentro. Aí o Brasil fica: caralho, muito civilizado, mano. Isso é muito civilizado. E é mesmo, de certa forma. A modernidade tem também a sua crítica, né? A Europa já pode se dar o luxo de criticar a modernidade, o Brasil nunca teve o luxo de acessar plenamente a modernidade. Então a gente tem que viver nesse terreno meio lamacento, assim, que o negócio é meio medieval, ele é meio moderno, depende da região que você tá, né? Tem, tipo, literalmente um gradiente civilizacional, assim. Então se você tá, tipo, em Higienópolis, em São Paulo, é modernidade plena, vai. Uma coisa lá, alguém que faz uma sacanagem, joga um lixo, joga uma bituca de cigarro no chão, alguma coisa assim. E aí tu vai lá pra Oiapoque, no Amapá, e aí, aí você definitivamente não tá vivendo a modernidade. Tá vendo uma coisa meio pré-medieval até exato. também. Sim, é uma coisa diferente. Enfim, então eu não quero fazer juízo de mérito, mas eu preferia morar em Higienópolis. Acho que todo mundo. Mas aí a gente precisa viver essa coisa meio barro, meio tijolo, e a gente nunca tem a coragem, e aí a gente tem contato com a crítica à modernidade antes da gente viver a modernidade plena. E aí hesita ainda mais em corrigir os problemas. Então, o cara pensa assim no lado bom da modernidade, já pensa no lado ruim também, a crítica e a gente nunca faz nada, sabe? E às vezes eu penso que, cara, talvez um passinho atrás, vamos pensar assim, cara, sim. E se todo mundo tivesse que cumprir fazer a casa dele ser bonita e limpa? E se o cara que picha, ele fosse preso de fato? Eu não tô falando, vai dar uma punição corporal, né? Porque às vezes é isso, às vezes o cara, por pichar, dificilmente ele vai preso, né? Preso, né? Condenado e vai pra cadeia. Talvez, inclusive, fosse... Ou não, talvez. Cara. Mas eu acharia adequado, porque a verdade é... multar o cara, às vezes é complicado, porque o cara picha só não tem dinheiro pra pagar a multa. Então a multa não vai ter nenhum valor. Punição corporal... No século XXI, cara, não vai rolar. Mas na prática o PM acaba fazendo. O que o PM acaba fazendo. O PM vai enfiar porrada no cara. Ou pior, cara, fecha o olho aí picha a cara do cara, entendeu? Isso é enfim, tem milhões e milhões de vídeos. Mas isso é mais um exemplo de informalidade, sabe? Exato, tipo do lado do PM, entendeu? Pois é, da mesma forma que, por exemplo, sem dúvida, muito disso aqui foi feito irregularmente, o próprio PM, ele pune o cara de forma irregular, porque tudo no Brasil é irregular, inclusive a atuação, tipo, dos agentes da ordem, sabe? Mas
Cara, o que eu... Mas é isso, é tipo, dado que você não vai fazer punição corporal formal pelo Estado, sabe? E dado que você não vai multar o cara, porque não adianta multar o cara, só resta a prisão. Então, bota o cara na prisão. Tipo, tu pichou, mas tu vai passar um ano em cana. Mesmo, sabe? Eu penso nisso também, mas isso afeta todos, tudo, que vai desde do policial, enfim. Um abraço aí pra polícia militar, principalmente. Mas o cara para na padoca e pede uma coxinha pra fazer a segurança do bairro. Não precisa, entendeu, cara? Coxinha é R$8. Mas o PM faz questão. Não, vai me dar porque eu tô fazendo a segurança, eu tenho direito à coxinha. Isso é pré-moderno, medieval, sabe? Pois é. Você tá coletando um tributo que não é pecuniário, enfim. E aí a coisa vai pra desde o cara que, sei lá, o cara é fazendeiro e aí fica fazendo grilagem, entendeu? Pois é. Tipo, porra, a terra não é sua. Cara, e outro ponto que eu penso também é que hoje em dia, entre os círculos progressistas... Hoje eu diria que nem tanto, né? Mas alguns anos atrás tava muito na moda você criticar meio que o patriarcado, sabe? Uhum. Tudo que tem essa ideia meio que de um pai é muito criticada. E a verdade verdadeira é que, cara, tem algumas coisas que o Brasil precisa que são propriamente paternas, sabe? Que é, cara, desculpa, o cara pobre que mora aqui... É porque esse lugar nem é tão ruim comparado com lugares piores no Brasil. Dá pra ficar bem pior. Mas o cara que mora num lugar pobre, ele não... O Estado não tem que ter uma relação só meio que maternal com ele, né? A gente fala muito paternalista, mas a relação que o Estado brasileiro tem não é paternalista, é maternalista. Tipo, cara, você trata a pessoa mais humilde quase como se ela fosse um bebê, você dá, tipo, alimento pra ela, você dá Bolsa Família, dá essas coisas, e você não exige absolutamente nada de volta, sabe? O cara pode ficar tocando música até de madrugada, ele pode jogar lixo na rua, ele pode pichar, pode destruir as coisas, construir puxadinho, fazer tudo irregular, etc. Não exige nenhuma disciplina. Mas a verdade é, tipo, cara... E a figura do pai disciplinador, sabe? Você tem uma população no Brasil que ela é naturalmente, tipo, desordeira, sabe? Como você faz pra transformar ela numa coisa mais ordeira? Cara, é igual o que um pai faz com o filho quando ele é bagunceiro, entendeu? Você tem que botar alguma disciplina pelo bem da própria criança, mano. Senão a criança meio que nunca vai aprender a conviver em sociedade e tal, e ela não vai conseguir ser um adulto funcional. E é exatamente isso que a gente observa... que é a relação entre o Estado e as populações mais pobres no Brasil. Tipo, o Estado não cobra absolutamente nada de boa parte das populações mais pobres. As únicas relações que ele tem é, tipo, de dar coisas. Sim. E, eventualmente, agentes do Estado, como a polícia, de forma irregular, vão lá e fazem coisas violentas e irregulares com essas pessoas. Então, é, tipo, a pior relação possível. E se você tivesse a relação, tipo, do bom pai, sabe? Pai que... Ordena. O pai que ordena. O papel arquetipicamente ligado ao polo masculino, que é o de ordenar, né? Ordenar, sabe? Disciplinar. Mas não precisa ser uma coisa tirânica, sabe? Não. Porque o pobre brasileiro é isso. Ele recebe comida através do Bolsa Família, etc. Subsídio e tal. Subsídio, etc. E porrada da polícia. Essas são as únicas interações que ele tem com o Estado formal, entendeu? Porra, por que não cobrar o cara... de viver uma vida um pouco mais ordenada, e aí talvez ele até seja capaz de sair por conta própria da pobreza, de viver igual, de viver numa forma degradante que, de novo, esse aqui nem é tão degradante, daria pra ser muito pior, sabe? Igual boa parte das pessoas vivem. Mas é isso, mano. Tipo, a verdade verdadeira é que isso tudo, de fato, é uma adesão política, só que as pessoas não estão dispostas a fazer o que é necessário. Eu nem diria que é uma decisão política, é uma indecisão política, né? Exato. Porque todo mundo consegue fazer o diagnóstico de que é feio, que tá errado, mas ninguém tem a... Coragem. Tipo, a confiança. Cara, coragem, é mais a confiança mesmo, tipo, a convicção de que isso tem que ser feito porque é certo e ponto final. E eu penso até, cara, que mesmo no campo da imaginação, isso tá vindo de um cara que é profundamente otimista, imaginativo, patriótico, e consegue dimensionar que, puta, cara, o Brasil consegue ser bom, sabe? O Brasil consegue ser um país bom. Eu já acho que ele é bom pra muita gente, mas ele consegue ser muito bom. É a ideia de que a gente tem que estar sonhando na medida do possível também. Então, pô, a imagem final que esse cara coloca é surreal, entendeu? Tipo assim, pô, exagerou um pouco, né, cara? Pô, você tá num bairro pobre, tu vai botar uma paniceria francesa mesmo, você vai colocar... vai colocar uma roseira na janela de cada cidadão. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não iria nem... Porra, nem na Europa nem Paris, é assim, nem essas Paris coisas. é assim, entendeu? A maior parte das pessoas só não tá disposta a... Tem que imaginar no campo do possível, cara. Tu vai pegar, sei lá, isso eu acho que era uma favela paulista originalmente, né? Vai pegar a favela paulista. Que tipo de comércio tem na favela paulista? Cara, qual é a Droga. melhor... E aí? Sim, mas tem de What you tudo. doing? Isso aí tem que dar, Você tem que proibido. prender e dar porrada mesmo. Enfim, mas aí tem lá um açougue, entendeu? Ah, beleza, vai ser um açougue. Vai ser um açougue popular, vai vender corte mais popular de carne. Mas ele vai ser limpinho, ele vai ser bonitinho e tal. Ninguém... Ai do açougueiro se ele fizer merda, ficar Exato. jogando lixo na rua. Exatamente, sabe? E eu diria até mais do que isso, pessoal. É assim...
Você vai exigir isso do cara e de repente você vai construindo em cima e tal. Pô, você vai açougue, por que você não, sei lá, faz uma linguiça aí, entendeu? Tenta lá ele. Mas tenta ir construindo em cima, mas sempre no campo do possível. É isso, você não vai colocar uma delicada, porra, uma loja de macarrão no Capão Redondo. Mas porque poderia ser. Não, você tem que estar na medida do possível. Você tem que estar Vou colocar aqui uma lojinha de moe Shandong. Exato, entendeu? Na favela. Uma franquia do Dengo, no Capão Redondo, aí, com lindas roseiras em cada janela. Não vai dar, né? Tipo, deveria dar. Não dá. Só não dá, entendeu? Então, mesmo quando a gente estiver imaginando, a gente tem que estar imaginando no campo do possível. Você não vai conseguir transformar, sei lá, a Vila do João aqui no Rio de Janeiro. Sei lá, no 10º arrondissement lá em Paris. No Maré. Exato, entendeu? Você não dá, entendeu? Vai virar Chelsea em Londres. Não é possível, você tem que imaginar dentro do possível. E outra coisa também, a formatação desse prédio. Provavelmente, moradia barata em massa não parece com esse tipo de prédio baixo com estilo europeu, entendeu? Sim. Provavelmente não, tá? Eu acho que já alinhando expectativas para todo mundo, né? Nós somos do time dos otimistas, do time das pessoas que acham que tem que ser, mas tem que ser de forma factível, né? Pelo amor de Deus. Sem a utopia, o sonho, etc. Pois é, mas enfim. Pra fechar o episódio, cara, decisão política, tome a decisão, sabe? Tenha confiança de tomar a decisão de mudar isso. Eu só voto em quem tem convicção. Exato. Eu acho que, mano, o que falta no Brasil é isso, cara. É o espírito Sim. paternalista. De verdade, paternalista de pai mesmo. Pater. Falta convicção e falta, mano... Falta... Um pouco de imaginação também, né? imaginação. Eu acho que o ponto... Porque o que eu queria colocar é a ideia de que você meio que tem que pagar um preço pra conseguir certas coisas, sabe? Que é tipo... tá. Às vezes falta, cara, você quebrar uns ovos pra fazer um omelete, mano. Em geral, o nego usa essa frase pra, isso vem logo antes do pior comentário possível. Exato, Ou isso. depois, né? Mas a verdade é que... Só pra voltar aqui pras reformas de Paris, por exemplo, é tipo, Paris hoje, omelete. Tá? Omelete do fromage. Sabe? E O pessoal tem comentando, tem uma certa tendência francófila no canal. A gente vai parar de falar inglês, a gente vai só parler français. Enfim. Eu não tô falando matar ninguém. E eu posso chamar isso aqui de quebrar ovo? Eu posso usar a analogia de quebrar ovos e fazer um omelete pra destruir pedaços da cidade que são caóticos? É porque, como eu tava falando, geralmente vem seguido do pior comentário possível. Tipo, é porque na verdade a gente só deveria... Porque não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, entendeu? Mas nesse caso tá de boa. Exato. É tipo, cara, isso aqui, ó. Você tinha... O que eu chamo disso aqui? Um ovo estragado. Essa analogia nem faz sentido. E aí você tem um ovo bom, mas você tem que quebrar ele. Pra que ele virar muito melhor. E aí agora, pô, omelete do fromage. Pois é, mas, cara, eu penso até quando as pessoas calculam, sabe? Pra fazer a conta. Quanto custaria pra fazer essa porra? O cara pensa no custo e fala, muito caro, tá ligado? Beleza, eu entendo que o Brasil tá meio duro. Mas, cara, tem um delta positivo arrecadatório no futuro. Porque eu também sou dessa teoria. Eu acho que metade do dinheiro no Brasil que deveria ser tributado, na verdade, é sonegado. Eu acho que provavelmente o maior combustível para desigualdade no Brasil é a sonegação. Provavelmente, tá? Sim. E se você só tributasse as porras do jeito que elas têm que ser tributadas, conforme a lei tipifica, porra, cara, isso aí é um ganho. Porra, eu não consigo nem imaginar o que aconteceria com o orçamento federal, cara. Tipo, isso seria bairro a bairro. Mas, cara... Tipo, esse bairro irregular, ele vai pagar 2x, ele paga meio x. Aí você regularizou ele inteiro, ele tá regularizado e o pau tá quebrando pra manter ele regular. Cara, aqui, ó, a reforma do Haussmann, 2x, cara, foi em 1853. 1853. Vamos ver, tipo, eu acho que o Brasil hoje é mais rico do que a França era nessa época, entendeu? Dá pra checar, com a ajuda do Aquavoice. Exato. Do GPT. Quanto era o PIB per capita da França em 1850? Aqui, ó. Em torno de 1.500 a 1.800 dólares de 1990. Boa. E quanto é o PIB per capita do Brasil hoje? Tomara que ele dê a mesma referência de moeda, né? PIB per capita, 9 mil dólares. Você vê... Qual dos dois era maior? Pergunta do aí. Brasil é porque não tá na... Deve ser, né? Pô, cara, com certeza. O dólar não perdeu 1/5 do valor desde 1990, entendeu? Qual dos dois é maior? Para ter certeza, para que não reste dúvida, entendeu? Pô, filhão, essa não foi a pergunta que eu fiz. Eu quero que você compare o Brasil de hoje com a França de 1850. Aqui,
Aqui, ó, vamos ver o resultado. Por favor, já. Que bom que a gente não tá... Tá vendo, cara? Porra, 10 vezes maior. 10 vezes maior, cara. Caralho. Entendeu? E aí a parada é... Brutal. Mas, mano, é isso. O que falta hoje, cara... É vontade. É vontade, cara. Entendeu? Paris, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, ela é toda monumental, assim. Você vê as fotos, cara. Ele pensa até pra uma lógica econômica, né? Caralho, quanto Paris não ganha hoje por causa dessa reforma, né, cara? Pois é, tá vendo? Bizarro, assim. Tipo, tem né? uns prédios lindos e tal. Paris, se não me engano, é a cidade mais visitada do mundo. O nego vai do mundo inteiro pra lá e tal. Cara, eles transformaram a cidade deles numa cidade que aparentemente tinha uns cantos assim meio zoados, na cidade mais bonita do mundo, na época que eles tinham 1/10 da riqueza que o Brasil tem hoje, cara. Sabe? Cara, isso é doideira. Então, tipo, cara, o que falta não é grana. É vontade, cara. Cara, eu penso até o quanto o Brasil poderia crescer e ser chamativo pro mundo se ele fosse bem ordenado, sabe? O Rio, né? Sobretudo. Mas não só o Rio. A Guanabara, né? A cidade independente da Guanabara, enfim. É porque quando o brasileiro ele quer vender o Brasil pra fora, ele literalmente só consegue vender a beleza natural. Sim. Que é aquela que não tem que fazer porra nenhuma. Ele chegou lá e já era lindo. Mas imagina um Brasil bonito de verdade, cara. Pois é. Eu imagino, mas dentro do possível, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos sonhar. Pessoal, entrem no aquawithaqua.com, entrem o código NC3 meses para ter 3 meses de graça do serviço profissional. Mas enfim, fora isso, entra no nosso site também, www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, uns 2,25, e qualquer um desses 2 planos te dá acesso ao nosso encontro dos membros, que vai acontecer dia 25 de outubro na cidade de São Paulo. Linda cidade de São Paulo, em alguns pedaços não tão linda, mas linda ainda assim. Tô falando igual o Trump, enfim. Exato. Enfim, a gente faz live na Kik meio-dia, de segunda a sexta-feira. O link tá na descrição se você tiver interesse. E fora isso, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos. Eu roubei o arroba pessoa. Muito obrigado. Valeu. Withaqua.com